De hoje, vamos falar sobre o filósofo Ludwig Wittgenstein. Quem vai apresentar Wittgenstein será o professor da PUC Minas, Sérgio Murilo. Ele é graduado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez seu mestrado em filosofia. Atualmente ele faz doutorado na Universidade Complutense de Madrid, em convênio com a PUC Minas. Professor Sérgio Murilo, Wittgenstein, você poderia dar um apanhado sobre os dados biográficos do Wittgenstein? Perfeitamente. Boa tarde a todos. Ludwig Wittgenstein é um dos poucos filósofos que teve uma vida muito agitada, um temperamento forte, romântico, com decisões firmes. Ele nasceu em Viena, em 1889, filho de uma família muito rica, abastada, industrial. Tanto seu pai como sua mãe tinham um contato, uma vida social muito intensa com os artistas, os principais artistas da época, que frequentavam a casa de Wittgenstein. Wittgenstein tinha 7 irmãos, era uma família numerosa. Seus irmãos eram músicos, pintores. E Wittgenstein sempre foi obcecado por uma ideia: ter sucesso, ser alguém famoso, ter uma vida que valesse a pena. Ele logo se interessa pela engenharia e pela técnica. Com 14 anos de idade, ele desenvolve uma máquina de costura para sua mãe, faz experimentos com pipas, se interessa por aeronáutica. E depois ele vai para a Escola Técnica de Berlim e logo depois para a Universidade de Manchester, na Inglaterra, onde pretendia estudar engenharia aeronáutica. Mas chegando lá, em 1911, ele tem contato com os estudos de Frege e de Bertrand Russell, principalmente o livro do Russell, Princípios de Matemática, e passa a se interessar por essa parte da lógica, dos fundamentos da matemática. Passa a assistir às aulas de Russell e conta-se uma piadinha sobre a vida de Wittgenstein, que certo dia Wittgenstein interrompe a passagem de Russell, lhe entrega um escrito e pergunta a Russell se ele era um idiota ou apenas meio idiota. Porque se ele fosse um idiota completo, ele ia fazer engenharia aeronáutica. Se ele fosse apenas meio idiota, ele ia fazer filosofia. Russell começou a ler o texto de Wittgenstein e logo percebeu que ele tinha um talento muito grande. E teria lhe dito que ele era só meio idiota, que ele podia fazer filosofia. A partir disso, Wittgenstein começa então a se interessar pela filosofia de Russell, da lógica, da matemática, e muda de direção, passa a trabalhar então com essa parte da filosofia. Quando surge a Primeira Guerra Mundial, estoura a Primeira Guerra Mundial, Wittgenstein, atormentado por certos sentimentos, principalmente sentimento de suicídio, se alista para lutar na Primeira Guerra Mundial. E dizem que ele se arriscava em demasia no fronte, levou livros, diários para fazer pequenas anotações, e nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial ele começa a esboçar seu livro, que se tornará um dos livros mais famosos, que é o Tratatus Lógico-Filosóficos. Segundo Russell, mais tarde, granadas eram coisas que não assustavam Wittgenstein, não o suficiente para tirar a sua concentração. No final da Primeira Guerra Mundial, ele é feito prisioneiro pelos italianos, e nesse momento ele envia a Russell os manuscritos do seu livro. Russell fica fascinado com o livro, procura um editor para publicá-lo, mas uma série de problemas, inclusive divergências do próprio Wittgenstein com a interpretação que Russell faz da sua obra, impede essa publicação, que só vai ocorrer em 1921, numa obscura revista de filosofia na Alemanha. Após isso, após a publicação do Tratatus Lógico-Filosóficos,
Moritz Schlick, um dos fundadores do Círculo de Viena, do positivismo lógico, se interessa muito por esse livro, convida Wittgenstein para participar de uma série de reuniões do Círculo de Viena. Wittgenstein comparece a uma ou duas, mas o temperamento do Wittgenstein era um temperamento muito difícil. Os membros do Círculo de Viena gostariam que ele falasse de lógica, de linguagem, e Wittgenstein insistia em falar de ética, sentido da vida. Por exemplo, uma carta que Wittgenstein mandou para Russell, que mostra bem o temperamento de Wittgenstein. Wittgenstein diz: aqui cada dia é diferente. Em um dia, creio que enlouquecerei. Tão forte é tudo que se passa em mim. Enquanto no outro, eu me encontro outra vez calmo e flegmático. No fundo de minha alma, no entanto, as coisas cozinham sempre mais, como no interior de um vulcão, e eu fico à espera de que se dê, finalmente, uma erupção final, através da qual eu possa me tornar um outro homem. Sobre a lógica, hoje não lhe posso escrever. Talvez você creia que seja perda de tempo pensar sobre mim mesmo. Mas como posso ser um lógico se não sou sequer um homem? Acima de tudo, devo tornar-me puro comigo mesmo. Ou seja, Wittgenstein, embora desenvolvesse uma filosofia extremamente rigorosa em termos lógicos, parecia ser uma pessoa atormentada por uma série de questões existenciais para as quais ele não encontrava resposta. Apesar de todo o sucesso do Tratados Lógico-Filosóficos, Wittgenstein abandona a carreira de filosofia, dizendo que ele não tinha mais nada a acrescentar àquela obra, e se retira primeiro para a Noruega e depois para o interior da Áustria, onde vai ser professor primário de crianças durante vários e vários anos. Depois ele vai ser jardineiro em um mosteiro, vai fazer pequenos serviços, vamos dizer assim, numa vida nômade, errante, até que finalmente ele regressa a Cambridge para se dedicar novamente à filosofia. Seus amigos, Moore, Russell, Keynes, fazem com que ele use o Tratados para defender sua tese de doutorado. A partir do título de doutor, então ele passa a dar aulas em Cambridge. E ali, então, ele vai desenvolver uma nova linha de filosofia, que vai ser marcada por sua obra Investigações Filosóficas, que só será publicada após sua morte, 2 anos após sua morte. Curiosamente, a única obra de filosofia, o livro mesmo, tirando assim, pequenos artigos em revistas, que Wittgenstein publicou em vida, foi o Tratados Lógico-Filosóficos. Finalmente, em 1949, se manifesta um câncer em Wittgenstein, e ele passa os últimos anos de sua vida retirado da universidade, cercado de seus amigos, pensando ainda algumas questões filosóficas, até que em 1951 ele vem a falecer. Segundo seus amigos, suas últimas palavras teriam sido que a vida teria valido a pena. Mas é outro lado curioso também, porque ele era uma família de industriais judeus de Viena, riquíssimos, e pertencia, claro, ao círculo artístico, intelectual de Viena, do século XIX, século XX. E ele, no final da vida, ele renuncia à herança paterna, que é um dado curioso, um filósofo, né, nobre, vamos dizer assim, rico, ele renunciar em favor dos irmãos à riqueza, ao capital que teria direito a usufruir dessa riqueza. Exatamente, Wittgenstein era de uma família muito rica, muito abastada, e abriu mão de sua herança porque ele não queria receber nenhum dinheiro daquilo, queria fazer sua própria vida. Um dos irmãos, inclusive Wittgenstein, era um pianista muito famoso na época e perdeu parece que a mão direita na Primeira Guerra Mundial. Só para a gente ter uma ideia, né? Um famoso compositor, aquele que fez aquela peça Carmen, quem que é mesmo?
Não me lembro. Não me lembro agora também, teria feito uma peça musical para esse irmão de Wittgenstein, que foi uma peça chamada Para a Mão Esquerda, em que ele precisava usar apenas a mão esquerda para tocar. A casa de Wittgenstein era frequentada pela nata da intelectualidade de Viena, no seu auge. E você vai ter artistas muito famosos frequentando a casa de Wittgenstein. E Wittgenstein parece que ficava atormentado com esse excesso de fama e gostaria de que ele conseguisse, por si só, alcançar essa fama, sem a ajuda de nenhum outro meio, principalmente da sua família. E os tratados lógico-filosóficos? Qual é a ideia do Wittgenstein sobre a filosofia da linguagem? O que se trata a filosofia da linguagem? Bem, Wittgenstein é considerado um dos filósofos mais importantes do século XX, justamente por ter descoberto essa dimensão da linguagem, em substituição à dimensão da consciência. Numa época em que todos os filósofos se preocupavam com o que se passava na nossa consciência, Wittgenstein percebeu que a solução dos problemas filosóficos está na linguagem e não na consciência propriamente dita. Redigido de uma forma aforismática, através de pequenas proposições numeradas, num sistema decimal de 1 a 7, Wittgenstein escreveu então esse livro denso, difícil de ser entendido, em que ele pretendia resolver todos os problemas de filosofia, uma pretensão muito grande, através da análise lógica da linguagem. Aí, certamente, Wittgenstein tem uma influência muito forte do Bertrand Russell e da sua teoria do atomismo lógico, a ideia de que nós poderíamos reduzir todas as afirmações, todas as teorias a proposições básicas. Wittgenstein consegue condensar essa ideia de uma forma muito sintética, muito melhor do que o próprio Russell, que depois vai gostar muito desse livro do Wittgenstein. Só para a gente ter uma ideia da dificuldade que a leitura do tratado se envolve, logo no prefácio, Wittgenstein já alerta: este livro talvez seja entendido apenas por quem já teve alguma vez pensado por si próprio o que nele vem expresso, ou pelo menos algo semelhante. Não é, pois, um manual. Teria alcançado seu fim se desse prazer a alguém que o lesse e entendesse. Ou seja, o Wittgenstein já alerta que ele não escreveu um manual, que ele não pretende ensinar nada a alguém, mas que ele escreveu para pessoas que já estavam pensando aquilo e que iriam então continuar seu raciocínio a partir das indicações de Wittgenstein. A ideia básica do Tractatus é estabelecer uma relação entre a linguagem, que passa a ser o núcleo central da filosofia, e o mundo, a realidade. Então, o conhecimento se estabelece nessa relação, e é isso que o Tractatus pretende, fazendo uma distinção muito importante para o Wittgenstein, uma distinção que nos lembra Kant também, que é a distinção entre o dizer, aquilo que pode ser dito com sentido, e aquilo que não pode ser dito, mas apenas mostrado. É justamente a 7ª e última proposição do livro, uma das que ficou muito famosa, quando Wittgenstein afirma, laconicamente, daquilo que não se pode falar, deve-se calar. Mas se nós pegarmos as proposições anteriores, um pouco anteriores, nós vamos ver que pouco antes ele fala: há por certo o inefável, isso se mostra, é o místico. Ou seja, Wittgenstein estava justamente dizendo que a dimensão ética, a dimensão do sentido da vida, embora seja a dimensão mais importante, dela não se pode dizer nada, só se pode mostrar. E que todo o Tractatus
está voltado para delimitar aquilo que pode ser dito, e dito com clareza. E aquilo que não pode ser dito, nós temos que nos conformar apenas. Mas, professor, por que Wittgenstein fala que o sentido da vida não pode ser dito sobre esse tal sentido da vida? Você pode mostrar, não poderia expressar, falar sobre ele. O que o sentido da vida tem que não poderia falar sobre ele? Bem, basicamente, o Wittgenstein, na sua análise da linguagem, ele chega à conclusão de que o mundo que nós conhecemos, nós o conhecemos através de uma linguagem capaz de representar esse mundo. É a teoria pictórica da linguagem, ou a teoria figurativa. Wittgenstein imagina que a linguagem é capaz de fazer quadros, figuras do mundo, e nós então podemos conhecer o mundo através dessa relação, o que ele vai chamar de isomorfismo, uma mesma forma entre a linguagem figurativa e a realidade. Existe uma forma lógica, uma figura lógica, que possibilita essa junção. Então, dessa forma, Wittgenstein vai dizer que como que nós construímos essa linguagem figurativa? Nós partimos, então, das coisas. Essas coisas se compõem depois em estados de coisas, ou fatos atômicos, e esses fatos atômicos, estados de coisas, por sua vez, formam os fatos, que a gente poderia chamar moléculas, para seguir a terminologia do Wittgenstein do fato atômico. Ora, o Wittgenstein, então, ele dá um exemplo, ele nos remete a um acidente de trânsito. Então, por exemplo, a perícia chega, vê um carro que bateu num ônibus, um sinal de trânsito, ela ali vai fazer as medições, pegar depoimentos, e a partir então daqueles objetos ela vai construir, por exemplo, vários fatos atômicos, vários estados de coisas possíveis. O que caracteriza os estados de coisas é o fato deles serem logicamente possíveis. Mas apenas um desses estados de coisas, desses fatos atômicos, aconteceu realmente. Só um deles vai se tornar um fato complexo, o que vai explicar detalhadamente o acidente. Então, aqueles estados de coisas que são verdadeiros passam a ser considerados fatos. Aqueles outros estados de coisas meramente possíveis, eles têm sentido, mas são falsos. O Wittgenstein vai dizer que a questão do sentido não está ligada à falsidade ou à verdade. O sentido está ligado na possibilidade lógica de você fazer quadros com a linguagem. E isso você pode fazer mesmo que aquilo seja falso. Eu posso falar, nessa sala tem um hipopótamo. Isso é falso, mas tem sentido. Porque poderia ter um hipopótamo aqui. No entanto, Wittgenstein, como nós estamos vendo aqui, essa ideia de figurar, fazer quadros lógicos que podem ser, através do critério da verificação empírica, selecionar qual que é verdadeiro, isso nos leva fatalmente a um critério da experiência, de verificação. Ou seja, tem que ser algo que realmente possa ser verificado. Nesse sentido, Wittgenstein vai dizer que as proposições da metafísica, da religião e da ética, elas são sem sentido, porque elas não podem ser verificadas. São quadros, mas quadros que não correspondem, não tem nenhuma correspondência no mundo externo, como no caso da linguagem científica, na linguagem representacionista. Então, nesse caso, inclusive o Wittgenstein é interessante que a própria lógica, o Wittgenstein fala que também ela é sem sentido. Só que a lógica ela é o que o Wittgenstein chama tautologia. Você não está acrescentando nada. Você está simplesmente, por exemplo, A é igual a A. Então, isso, você não está falando do mundo externo, você está simplesmente conceituando algo.
Só que no caso da metafísica, da ética e da religião, você estaria usando a linguagem de uma forma que não é uma apropriada, porque não há uma correspondência. Se eu digo Deus existe, ou o sentido da vida é a felicidade, eu não consigo ter nenhuma correspondência no mundo que me indique isso. E o Wittgenstein vai mais longe, né? Para que eu possa falar da vida, eu teria que estar fora da vida. E isso é absolutamente impossível. Então eu posso falar dos carros andando na rua, eu posso falar dos objetos, porque eu estou externo a eles. Mas eu não posso falar da própria vida, porque eu estou dentro da vida e não tenho como sair dela. Ou seja, a concepção de linguagem no Tractatus, ela é extremamente rígida e voltada para a linguagem científica. E a partir desse critério, Wittgenstein então tem que chegar à conclusão de que as proposições do sentido da vida, embora sejam as mais importantes, elas não podem ser ditas. Nós devemos nos calar acerca delas. Por quê? Porque é falar de algo que não tem sentido. Porque não é possível fazer essa correspondência. No entanto, é algo que pode ser mostrado. Nós podemos imaginar, então, que seria uma teoria do exemplo. Uma ética para o Wittgenstein seria uma ética do exemplo, e não das palavras. Porque as palavras seriam sem sentido, sem correspondência. Mas o exemplo que é mostrado, esse sim teria um sentido. Por exemplo, então, eu não aprenderia a ética moral através de uma linguagem, mas eu seguiria um exemplo de alguém bom, por exemplo, alguém corajoso, alguém feliz, eu poderia seguir o exemplo dessa pessoa. Mas não há como, pela lógica, dizer que eu devo ser bom, por que eu devo ser bom, qual é a ideia de bondade, por exemplo. Exatamente. Pela linguagem, você não teria como justificar a bondade humana. A bondade humana. Mesmo porque a ética fala de ações futuras. E a linguagem não pode falar do futuro. A ética poderia descrever o que acontece no presente, mas isso não seria propriamente uma ética. Já seria, você acabaria caindo numa certa ciência. Então o que o Wittgenstein diz é isso. Falar, para ele, na sua concepção, falar sobre o que seja bondade humana, o que seja felicidade, falar de coisas vazias. O importante é você mostrar isso, você fazer isso, e não falar sobre isso. O próprio Wittgenstein é tão radical nesse ponto, que o próprio Tractatus, que na verdade que é uma obra de filosofia, no final do Tractatus, Wittgenstein vai dizer: quem entendeu esse livro vai compreender que ele também não tem sentido, que ele é como uma escada que você usa para subir a um certo lugar e depois a joga fora, porque não necessita mais dela. Ou seja, a filosofia, o próprio Tractatus, ele só serve como escada. Ele não tem nenhuma verdade, nenhuma consistência, justamente porque ele é filosofia, ele não é ciência, e não há uma correspondência da linguagem dele com o mundo. Mas então, a linguagem só seria capaz de expressar alguma parte da realidade. A linguagem não daria conta de expressar uma grande parte da realidade. Seria isso? O caso do acidente do automobilístico que o senhor falou. É uma linguagem do guarda, ele poderia descrever a verdade do acidente. Ou algumas verdades, algumas falsidades. Mas uma das afirmativas do guarda, no seu relatório, é a descrição exatamente por que ocorreu aquele acidente. Exatamente. Mas a nossa linguagem, eu posso falar, mas não daria conta de expressar uma grande parte das angústias humanas, do sentido da vida, por exemplo. O que é felicidade? Eu não poderia nunca descrever, logicamente, o que seria felicidade. Eu posso conhecer pessoas felizes, imitar pessoas felizes, ou ser feliz, mas não saberia descrever exatamente o que é a felicidade. Não saberia. Nesse ponto, Wittgenstein, o livro dele, do Tractatus, é reducionista, sem dúvida nenhuma,
Porque ao fazer essa distinção entre o dizer e o mostrar, o Wittgenstein vai nos mostrar que nós podemos dizer muito poucas coisas. Nós só podemos realmente descrever, usando a ciência, uma linguagem lógica, rigorosa, que inclusive não é a linguagem cotidiana. A nossa linguagem cotidiana, para o Wittgenstein, ela é muito imperfeita. Nós usamos muitas metáforas, muitas figuras de linguagem que não seguem a lógica precisa. Wittgenstein defende uma linguagem ideal, formal, que seja purificada dessas metáforas, dessas figuras de linguagem, desse duplo sentido. Então essa linguagem ideal, formal, lógica, rigorosa, ela só serve para descrever cientificamente o mundo. Com ela, nós podemos criar quadros lógicos que descrevem o mundo. Nós podemos falar de possibilidades lógicas, mas não podemos falar de coisas que sejam impossíveis logicamente. Como eu falei, eu posso falar de um hipopótamo nessa sala, porque é possível ter um hipopótamo nessa sala, mas não posso falar de Deus nessa sala, porque não é possível ver Deus nessa sala, a menos que eu tenha crença, a menos que tenha uma fé por trás disso, né? E aí o Wittgenstein já retorna a questão. Isso só pode ser mostrado. Você não pode falar sobre Deus, para o Wittgenstein, é perda de tempo. Mas você pode mostrar um comportamento em que você tem essa crença. Mas você nunca vai conseguir convencer ninguém pela linguagem, segundo Wittgenstein, de que Deus existe ou deixou de existir. Isso é uma questão que não passa pela linguagem. A mesma questão da felicidade, do sentido da vida. Tanto é que no Tractatus, Wittgenstein vai dizer, mesmo depois que todas as questões da ciência estiverem resolvidas, não houver nenhuma mais questão científica para ser pesquisada, mesmo assim, nós não teríamos nem sequer arranhado a questão sobre o sentido da vida. Ou seja, as questões éticas, religiosas, estéticas, continuariam intocadas, mesmo depois da ciência ter resolvido todos os nossos problemas. Mas por que o senhor afirma, mudando um pouco, por que o senhor afirma que a linguagem da ética é sempre a linguagem das coisas do futuro, que vão acontecer, não das coisas que acontecem de fato? Porque a linguagem da ética é uma linguagem prescritiva e não descritiva. A ética deve regular o nosso comportamento futuro, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Com isso, eu tenho que estabelecer uma regra, uma regulação para as minhas ações que vão para o futuro. Ou seja, não existe uma ética do passado ou do presente, ela seria uma ética sem sentido. Não adianta, por exemplo, eu matar uma pessoa e descrever isso. Isso está feito. Agora, eu devo continuar matando? Isso que é um problema ético. O fato de eu ter matado, isso vamos dizer, já não é mais um problema. Agora, mas eu vou ficar com remorso, com sentimento de culpa no futuro. Porque eu sei que é errado. Eu sei que existe uma prescrição, que a minha ação não deveria ter feito isso. Mas não se trata, então, de uma descrição, mas sim de projetar coisas para o futuro. Nós ensinamos às crianças uma ética, o que elas devem fazer no futuro. O que é o certo, o que é o errado. Mas não adianta eu ficar descrevendo as coisas, né? Mesmo porque essa descrição em termos de ética ela vai ser extremamente variável. Por exemplo, a questão de matar, não matar. Ora, a gente fala que é errado matar, mas o que mais se faz no mundo hoje é matar as pessoas umas às outras, e todas com justificativas. Tanto para matar como para não matar. Tanto para matar, exatamente. Mas aí, vamos dizer assim, né, o árabe, vamos dizer lá, né, o Bin Laden, ele manda matar porque
os infiéis, a dominação do Ocidente, o que eles estão fazendo com os árabes, com os muçulmanos, com o Islã. Aí o Bush manda matar porque eles são terroristas. Aí o Sharon, o Ariel Sharon, manda soltar um míssil lá no outro porque é terrorista. Aí os palestinos já falam, não, nós queremos a liberdade, manda matar também. Ou seja, se você for ficar preso às circunstâncias do presente, você não consegue estabelecer uma ética. Porque as circunstâncias do presente, elas vão te levar a fazer aquilo que é mais vantagem ser feito agora, nesse momento. E a ética é justamente aquela capacidade que nós temos de estabelecer o que é certo, independente disso ser vantajoso ou não para você nesse momento. Ou seja, você tem que seguir uma linha de, você pode dizer, isso é bom, independente se naquele momento aquilo traz a vantagem ou desvantagem para você. Porque senão você não tem ética, vamos dizer assim, né? Você ensinar para o seu filho, você deve falar a verdade, exceto nos casos que te prejudicam. Isso não é ética. Ou seja, no primeiro momento que a verdade não lhe for agradável, ele vai mentir. Então, na verdade, ele vai mentir indiscriminadamente, não vai ter muita diferença. E por isso que o Wittgenstein vai dizer, né, qualquer discurso sobre a ética é um discurso vazio, que vai servir interesses, as pessoas vão querer defender seus interesses. Então, em vez de falar, faz. Vamos ver o que você está fazendo. Porque às vezes você fala muito e não faz nada, e aí não adianta. Porque a ciência, quando a ciência faz, acontece. Mesmo porque você não tem como quebrar as leis da ciência. A lei da gravidade não pode ser quebrada. Agora, as leis de trânsito podem. Isso porque se o filho, né, que o pai ensinasse que ele não deve mentir, só deve falar a verdade, mas o filho também não sabe por que ele não deve mentir ou por que ele deve falar a verdade. Nada leva um filho a falar a verdade ou mentira. Não tem sentido ele falar a verdade. Só que o pai ensinou, mas ele não encontraria nenhuma lógica que ele deveria falar a verdade. Exatamente. Exceto o exemplo do próprio pai. E é isso que o Wittgenstein está dizendo. Vamos dizer que esse pai tem um discurso muito bonito, né? Que esse pai seja um filósofo, por exemplo. Não igual o Wittgenstein. Que ele seja um filósofo e tem um discurso lindo, maravilhoso sobre falar a verdade. Mas é um mentiroso. Fala mentira sem parar. Ora, será que o menino vai ficar com o discurso ou com o exemplo do pai? Para o Wittgenstein, a criança vai ficar com o exemplo. Então, é melhor ele não falar nada, ficar calado. Já que ele é um mentiroso, seja um mau exemplo, então. Mas o melhor, então, é você ser um exemplo. E não ficar falando coisas que você não faz. Outra coisa que chama muita atenção no pensamento de Wittgenstein é porque nós falamos muito, falamos demais, e na verdade não dizemos pouca coisa. No caso da lógica, poucas formas linguísticas, enfim, a linguagem, ela falaria, desculpa, a linguagem seria um pouco lógica, a nossa linguagem do dia a dia. Já que as coisas lógicas que eu poderia dizer são também, né, muito restritas, poucas afirmativas, poucas proposições, etc. Então, na verdade, nós passamos o dia todo falando, né, e falamos muito em metáforas e figuras de linguagem e tal, mas não queremos dizer exatamente nada. Aquilo que Shakespeare vai dizer, né? Um louco, fosse um ator louco gritando no palco, mas não dizendo exatamente nada. Ele está declamando, falando, representando no palco, mas não diz, né, exatamente nada. Exatamente. Isso é interessante, essa pergunta, porque no Tractatus o Wittgenstein é bem radical nessa questão. Para ele só existe uma linguagem ideal, formal, da ciência. Essa é a única que tem lógica, e a nossa linguagem cotidiana é uma linguagem do engano. Mas, por outro lado, como eu falei, o Wittgenstein passou um longo período afastado da filosofia, e principalmente um longo período mexendo com crianças em idade de alfabetização, crianças que estavam aprendendo a escrever, a falar. E, de certa maneira, ele deve ter percebido
essa questão da linguagem, como que ela é importante, a linguagem cotidiana. E que ele não poderia simplesmente desprezar toda a linguagem cotidiana dessa forma tão radical como ele fez no Tractatus. Então, a partir de 1929, ele retorna à pesquisa filosófica e vai trabalhar na linha que nós chamamos de pragmática. Ou seja, a linguagem é uma forma de comportamento, é uma forma de ação. A linguagem da ciência, a linguagem que ele descreve no Tractatus, é um dos tipos dessa ação, desse comportamento. Mas você tem outras formas de ação. A nossa linguagem cotidiana ela é importante, mas ela é importante enquanto funcional, enquanto ela tem usos, enquanto uma conduta. Então, uma coisa é você descrever, outra coisa é você contar uma piada, outra coisa é você dar uma ordem, outra coisa é você fazer uma pergunta. Cada jogo de linguagem, é isso assim que o Wittgenstein vai chamar esses usos, os conjuntos de atividades que estão envolvidos na linguagem, jogos de linguagem, eles têm funções diferentes, têm usos diferentes. Wittgenstein compara uma caixa de ferramentas, você tem várias ferramentas, cada ferramenta tem um seu uso. E o bom falante, aquela pessoa que conhece bem a linguagem, deve usar as ferramentas de acordo com o seu uso. Nesse sentido, Wittgenstein amplia bastante a dimensão da linguagem, passa a trabalhar com a ideia de linguagem cotidiana, mas continua extremamente rigoroso, porque ele vai dizer que nós continuamos falando mais do que devíamos, vamos dizer assim. Por quê? Porque muitas vezes nós usamos as palavras fora do seu uso. Nós usamos o martelo para fazer coisas que não se deve fazer com martelo. Você quer parafusar, você tem um parafuso, você quer colocar um parafuso, você martela o parafuso. Não, você está usando o martelo inadequadamente. Na linguagem cotidiana nós temos vários usos, não é só a descrição científica, mas nós temos que saber usar as palavras de acordo. Isso não significa também, o Wittgenstein vai dizer, não significa que existe uma essência para as palavras. Esse uso é extremamente dinâmico, como ele é um uso pragmático, ele está ligado à forma de vida. Então, da maneira como uma comunidade vive, ela vai dar diferentes usos para essa linguagem, e aí você vai ter uma dimensão pragmática desses jogos de linguagem. Mas no caso, então, da linguagem cotidiana, agora, pelo menos, nós podemos falar dela. Só que aí nós vamos ter que ter cuidado. Quando, por exemplo, você fala, amanhã eu passo lá na sua casa. Você está fazendo uma promessa, uma ameaça, uma advertência? Bem, o Wittgenstein vai dizer, vai depender do contexto, da entonação. Se, por exemplo, eu estou te devendo uma quantia e você chega para mim e fala, amanhã eu passo lá na sua casa. Aí, com certeza, não é uma simples promessa, é uma advertência, né? Se você usa palavras mais fortes, né? Se você não pagar, amanhã eu passo lá na sua casa. Eu vou entender isso como uma ameaça. E assim, sucessivamente. O que acontece? Acontece que muitas vezes nós usamos as palavras. Por exemplo, eu quero fazer uma ameaça e não uso a entonação correta, não uso a palavra correta. Eu quero fazer um pedido. Isso acontece muito com os patrões, os chefes, né? Eles querem pedir a pessoa, né? Mas usam uma entonação de voz que é de ordem. E às vezes de uma ordem muito dura. Então aquele, por favor, me traga um copo d'água, pode ter uma entonação terrível. As palavras podem ser colocadas de uma forma errada. Então, nesse caso, Wittgenstein, através da análise dos jogos de linguagem, ele muda totalmente a direção, né? Enquanto no Tractatus a linguagem da ciência, a linguagem rigorosa, lógica, é que prevalecia, agora nas investigações filosóficas ela é apenas um tipo de linguagem. Você vai ter que ter o mesmo trabalho de análise da linguagem. A filosofia continua sendo uma atividade de análise da linguagem, mas agora você vai analisar o uso da palavra. Por exemplo, amor.
Você usa essa palavra de que forma? Como que nós usamos essa palavra? E é dessa forma que nós devemos entender o que é o amor. Nós não temos que procurar, segundo Wittgenstein, uma essência do amor ou qualquer significado mágico para o amor. Nós temos que buscar como que essa palavra é usada e usá-la dessa forma. Querer usar essa palavra de um outro jeito é o que o Wittgenstein vai dizer do enfeitiçamento, a metafísica. É o enfeitiçamento das palavras, é você querer usar as palavras de uma forma diferente. Por exemplo, né, só para ter uma ideia, tem um desenho animado muito interessante sobre um ursinho que foi criado no circo. Esse ursinho um dia ele escapa do circo e vai para sua floresta de origem. Que ele imaginava que era de sua floresta de origem, que logicamente não sabia direito, né? Mas ele era um ursinho de circo, ele não tinha nenhum contato com a vida selvagem. Então ele sofre muito para encontrar comida, abrigo para a chuva. Quando ele está quase desistindo de viver na floresta, ele encontra uma ursinha e se apaixona imediatamente por ela. Isso o enche de ânimo. Ele se aproxima da ursinha, a ursinha tem um olhar doce para ele, mas ao se aproximar dela, ele toma um tapa na cara. A ursinha lhe mete a mão na orelha. Ele fica triste, muito triste com isso. Tenta se aproximar de novo, toma um novo tapa. Ele sai chorando, desiludido com a vida. Mas ao chegar em cima do morro, ele vê um monte de ursos, né? Uma série de muitos ursos num vale, namorando. E aí que ele entendeu como é que os ursos namoram. Dando tapa no rosto um dos outros. Isso é amor para eles. A palavra amor significa isso para os ursos. Então ele corre imediatamente, dá um tapa na ursinha, um tapa de amor, logicamente, e ali eles começam a namorar. Ou seja, o que nós podemos dizer é que enquanto no Tractatus o significado da palavra era dado pela capacidade de verificar, uma verificabilidade no mundo empírico, agora não, agora é dado pelo uso. E as palavras podem ter usos os mais diversos possíveis. A mesma palavra aqui pode ter um uso, em outra comunidade pode ter um uso radicalmente diferente. Qual está certo? Todos estão certos. Porque a função da linguagem é esse. Ser usada. Ter uma funcionalidade junto com a comunidade. Nós só conseguimos lidar com o mundo através dessa linguagem. Como Wittgenstein afirma no Tractatus, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. A minha linguagem é que determina esses limites. E continua acontecendo isso. Só que num plano maior, que agora nós já temos vários usos que a linguagem possui, né? Mas então a linguagem da ciência, da lógica, seria a busca da verdade, da verificação da verdade. Ao passo que a linguagem do dia a dia, a linguagem diária, não estaria preocupado com a verdade. Porque eu usaria uma palavra como amor de os mais variados significados. Não teria um significado preciso para amor, por exemplo, ou para a felicidade. Exatamente. Por isso que muitos intérpretes falam em dois Wittgensteins. Um Wittgenstein do Tractatus e um Wittgenstein das Investigações. Embora outros vão dizer que há uma continuidade, a questão da linguagem é comum em ambos. Mas o que a grande transformação que o Wittgenstein das Investigações coloca justamente esse, vamos dizer, esse nominalismo radical da linguagem. A linguagem é o seu uso naquele contexto. Não existe a preocupação mais com a verdade, com definições essenciais. Você não tem, como o senhor mesmo bem disse, nós não temos como definir o que é o amor, o que é a felicidade para todo o universo, para todo o mundo. Nós temos como defini-lo aqui, na nossa comunidade, na nossa cultura. O Wittgenstein até propõe que se troque a palavra definição por semelhança de família. Porque, na verdade,
as palavras, os conceitos, vão ter semelhanças, igual primos. Os primos não são iguais, mas pertencem à mesma família. Então, quando você usa a palavra amor aqui, amor lá no Japão, pode ter uma certa semelhança, mas pode ser muito diferente. A maneira como eles têm de expressar o amor, de mostrar o que sentir esse amor, pode ser radicalmente diferente disso. Agora, uma coisa que perturba não só os filósofos, mas também os poetas, artistas, se a linguagem é o mundo que eu vivo, eu sou um ser de linguagem, eu só posso usar a linguagem para viver, né? Com o passar do tempo eu vou percebendo que a linguagem que me domina, a linguagem que me forma. Então eu seria um ser de linguagem, não porque eu falo, mas porque eu seria formado por uma linguagem que já preexiste a mim. Uhum. A linguagem que me comanda, seria isso? Seria isso. E essa que é a grande revolução do Wittgenstein. Isso já é dito, de certa forma, no Tractatus, nas investigações filosóficas. Quando ele trabalha com a linguagem cotidiana, ele reforça muito essa ideia de que, inclusive, ele vai dizer, nós não temos um pensamento próprio, uma linguagem privada. Nós temos linguagem. Linguagem é sempre pública, pertence a todos. Eu sou incapaz de pensar uma coisa que só pertence a mim. Por quê? Eu vou ter que usar palavras, e essas palavras têm que pertencer a pelo menos mais um. Mas alguém tem que entender isso. Então, o Wittgenstein trabalha com essa ideia de que nós somos formados pela linguagem. O nosso eu é a linguagem. É essa linguagem que pré-existe a nós. Mas que nós podemos mudar. Porque o Wittgenstein vai dizer, falar uma linguagem e seguir regras. E seguir uma regra é poder quebrar uma regra. A regra, ela tem esse pressuposto. Ela pode ser quebrada. Então, de repente, nós podemos ir mudando o uso das palavras e alterando a linguagem, de tal forma que a linguagem vai crescendo como uma cidade, novos bairros, favelas, ocupações indevidas, tudo isso. Isso é plenamente possível. Nós não somos prisioneiros da linguagem, mas sempre que nós nascemos, nós já encontramos uma linguagem pronta e ela vai nos formar em 99% da nossa realidade. Esse pequeno 1% é esse espaço que talvez nós possamos usar para mudar uma regra ou outra, mas isso não é todo mundo que faz. Né? É interessante, existe uma comunidade na África, ela só tem 2 palavras para cores. Só tem uma palavra, X e Y. Todas as cores se reduzem a X e Y. Olha, essas pessoas veem quantas cores? 2. Quando elas olham para o arco-íris, quantas cores que elas veem? 2. Aos olhos delas tem algum problema? Não. Elas só têm 2 palavras. Elas aprendem a reduzir todas as cores a uma ou a outra. Mas então parece que o Wittgenstein desloca a filosofia do eu, que é o eu da consciência, para o eu, que é o eu da linguagem. Uhum. Ele transformaria, ou passaria da consciência como importante para a filosofia, para a linguagem como mais importante do que a própria consciência. Exatamente. É uma grande mudança de paradigma, grande reviravolta do Wittgenstein, é essa mudança do eu, da consciência, como os conceitos mais importantes, agora para a linguagem. Inclusive o próprio eu vai ser formado pela linguagem. As próprias distorções de personalidade que eu possa ter, a origem delas vai estar no uso indevido de uma palavra, de um conceito, ou seja, é a linguagem que vai determinar isso. A maneira como eu vou usar as palavras. O Rubem Alves dá um exemplo interessante disso. O sujeito que detestava miolo de boi, embora nunca tivesse experimentado, né? Mas isso é comum, muitas pessoas não comem certas coisas, embora nunca tivesse experimentado. Então esse sujeito vai num jantar e tinha couve-flor empanada. Ele come aquela couve-flor e gosta muito, repete 2, 3 vezes. Gosta tanto que elogia para a dona de casa, que preparou o jantar. Divina essa couve-flor. E a dona
a dona da casa, que tinha preparado o jantar, vai dizer, mas que couve-flor? Eu não fiz couve-flor nenhuma. Isso era miolo empanado. E imediatamente o sujeito passa mal e começa a querer vomitar ali mesmo, na frente da senhora. Ah, interessante. Ele come não a coisa, ele come o nome da coisa. Exatamente. Come como se tivesse comido as palavras, e a palavra que faz ele passar Ele mal. comeu o nome couve-flor, apesar da coisa ser miolo de boi. Exatamente. E aí depois, quando esse nome troca, ele imediatamente passa mal. Ou seja, a coisa foi o que menos interessou ali. Né? Quando era couve-flor, ele gostou, mas quando era o nome mudou, ele detestou. Né? Professor Sérgio Murilo, muito obrigado pela sua participação falando sobre Ludwig Wittgenstein na nossa série Os Pensadores. Eu que agradeço.